Já estamos de volta com o Manhã no Ar, agora são 6 horas e 22 minutos. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar aqui no programa sobre vagas de emprego. Você está precisando de emprego aí para começar bem em 2019? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as vagas que o Cine está disponibilizando, tá? Mas agora a gente vai falar de saúde. A gente sabe que vive numa sociedade em que somos aí bombardeados o tempo todo de informações, não é mesmo? E são justamente nessas informações que a gente recebe todos os dias aí pela mídia, no celular, nas rodas de conversa com os nossos amigos, que a gente vê presente aquele negócio da ditadura da beleza. É algo que persegue a gente, não é verdade? E em busca disso, muita gente acaba fazendo uso de medicamentos e acabando aí com a própria saúde, algo muito perigoso, viu? Tudo isso para atingir um padrão considerado correto. Essa jovem tem 26 anos e não quer se identificar. Hoje, pesa 56 quilos, mas nem sempre foi assim. Pesava 109 quilos. Sofri demais a vida inteira da minha família, na escola, quando eu era criança. E para piorar o fato, eu sofri bullying na faculdade, que era uma coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer, no ambiente de trabalho também. Depois de atingir o objetivo, resolveu participar de concursos de beleza. Ela disputou o último Miss Amazonas, que teoricamente reúne mulheres consideradas para muitos padrão de beleza. E ela confirma, apesar de magras e lindas, muitas fazem uso de medicamentos. Eu fiquei sabendo que elas faziam uso de laxante e de remédios para emagrecer. Como eu já vinha de um processo de obesidade, né, de tinha emagrecido pra caramba, isso me deixava muito desmotivada, porque eu via que estava todo mundo ficando mais magra, mais magra, mais magra. Já eram moças magras e parece que eu não estava chegando naquele padrão, apesar de que, segundo as medidas, eu estava naquele padrão, né? Um alerta importante. Laxantes em excesso podem até matar. E se engana quem pensa que eles emagrecem. O uso frequente de laxante, primeiro, a pessoa pode perder bastante líquido, né? E junto com diarreia importante, junto com a perda de líquido, você pode perder associado a eletrólitos, sódio, potássio, magnésio, cálcio. A perda excessiva, por exemplo, desses eletrólitos, por potássio, ele pode dar, por exemplo, arritmia cardíaca, pode dar alteração muscular, alterações gastrointestinais, alterações intestinais. A gente contou a história de emagrecimento da nossa personagem. Mas mesmo perdendo quase 60 quilos, sem cirurgia, sem plástica, só com muita determinação, o que ela vê no espelho não condiz com a realidade. Eu tenho dismorfia de imagem, eu acredito que mesmo perdendo todo esse peso, enquanto a pessoa não trabalhar o psicológico, ela não vai mudar, né? Por isso que, em alguns casos, as dietas não vão dar conta do recado. Às vezes é preciso entrar em cena uma equipe multidisciplinar, porque o problema, muitas vezes, não está no corpo, está na cabeça. O apoio psicológico, o apoio do psiquiatra é importante. Em alguns casos, o paciente precisa usar até medicação psiquiátrica para melhorar a forma que ele vê o corpo. A ditadura da magreza está aí. O que vai fazer a diferença é como você encara isso, como você se vê. Por que você precisa seguir esse padrão? Comece a se perguntar, o que eu estou procurando? Não é no externo. O externo eu já dei conta. Até porque tem sites também que eles ditam um padrão, eles dizem a tua altura para o peso que tu tens que ter. Então, são muitos conflitos a serem administrados. E aí vem o ditame da moda como o perfeito e eu acabo indo por essa corrente. E segue a dica da nossa futura nutricionista. Nem tudo vale a pena pela beleza e muito menos pela magreza. O primeiro recado que eu daria seria para a pessoa procurar um nutricionista para fazer uma dieta balanceada, né? Em segundo lugar, ter um acompanhamento com um educador físico e também com um psicólogo. Então é sempre bom aliar esses três profissionais. Meu povo, cuidado, viu? O bom, o padrão mesmo é ser saudável, gente. Ó, mudando de assunto, ano novo, contas novas. Todo começo de ano é assim, né? Boletos e mais boletos se acumulando, gente. Meu Deus do céu. Por isso é importante se programar para não ficar endividado, especialmente os contribuintes aí do IPTU e do IPVA. Na casa da Rubenilde, todo o dinheiro que entra e sai é contabilizado no caderninho. Para não perder controle das finanças, tudo é pensado com antecedência. Com os impostos fixos do início do ano, não é diferente. Então, a gente aguarda 200 agora em fevereiro e
O outro a gente tira, a outra parcela a gente tira em março. Quando a gente recebe, chega o dia de pagar. Geralmente a gente paga em parcela única, porque é economia bem razoável. O IPTU e o IPVA costumam ser cobrados logo nos primeiros meses do ano. São impostos sobre bens maiores, os imóveis e carros. As consequências para quem não paga esses impostos podem ser graves. No caso do IPTU, o morador pode chegar a perder a casa. Os atrasos geram multas e juros. A dívida até pode ser negociada, mas é sempre uma dor de cabeça. Já o IPVA não é renegociado e o veículo pode ser apreendido se o imposto não estiver em dia. Para evitar esses problemas, esta educadora financeira orienta planejamento. Segundo ela, é preciso separar de 5% a 10% do salário para a chamada reserva estratégica, que inclui estas contas fixas anuais. Então, eu preciso estar com tudo isso organizado. E o ideal é começar janeiro de 2019 a planejar janeiro de 2020, para que eu não venha aí ter surpresas desagradáveis e até ficar devendo, começar o ano com dívidas, que não é legal. Ontem aqui no Manhã no Ar, nós noticiamos aí a questão do aumento no valor do diesel. Pois é, esse reajuste aí de 2,5%, pode mexer bastante com a nossa vida, viu? É que ele pode alterar muito o custo de praticamente todos os produtos que nós consumimos aqui no estado. O anúncio do reajuste não agradou os consumidores. Vai aumentar os alimentos, vai aumentar tudo, né? Material escolar. Se os caminhoneiros resolverem parar novamente, né? Não só as pessoas que utilizam carro, como também os feirantes, né? Vão ser todos prejudicados. Segundo este economista, o aumento do diesel pode prejudicar a nossa região, tanto no transporte de cargas quanto nos preços dos produtos. Onde tudo que nós consumimos aqui praticamente vem de outras regiões do país e essa vinda vem através de um frete ou aéreo ou marítimo, no momento que ocorre esse aumento de diesel, automaticamente nós estamos falando de um efeito cascata no preço dos produtos que nós pagamos no momento que nós estamos comprando. O reajuste foi de 2,5% e passou a valer desde o dia 1º de janeiro. O valor do diesel nas refinarias passou de R$ 1,80 para R$ 1,85. Ainda podemos encontrar em alguns postos da cidade o preço do diesel por R$ 3,65, mas depois desse aumento deve ficar em R$ 4,20. Vinha se congelando os preços desde a greve dos caminhoneiros e por algum acordo não firmado entre os caminhoneiros e o governo, antes de sair, o governo Temer resolveu dar esse reajuste. Pois é, olha, não é só o aumento do diesel que está na boca do povo não, viu? O novo valor do salário mínimo também, um tema bem espinhoso aí para a população que quer ganhar mais. E para o governo, já que o aumento de R$ 1 no valor do salário mínimo representa cerca de 300 milhões de despesas para a União. O novo salário mínimo passou de R$ 954 para R$ 998. Um aumento de R$ 44. Não sei como as demais pessoas pensam, mas é muito pouco diante da crise que o Brasil enfrenta. É um absurdo, né, esse aumento que nós tivemos. No mínimo, ia dar uma melhorada, menos 1.500 tava bom, mas tinha dado uma melhorada, né? O valor previsto anteriormente pelo Congresso era de R$ 1.006. Tem as questões da Previdência e dos próprios gastos do governo que são influenciados pelo valor do salário mínimo. Então, o valor do salário mínimo aumentado de um jeito em que a União não vai poder suprir, né, ou pagar essas contas pode quebrar o governo. Mas, segundo o economista, este cenário para os trabalhadores e pensionistas pode mudar em 2019. O novo presidente da República, juntamente com a sua equipe de economia, tem até o dia 15 de abril para definir a nova fórmula de calcular o reajuste do salário mínimo, um desafio para os próximos 3 meses. De acordo com o DIEESE, o salário mínimo ideal para sustentar uma família de 4 pessoas seria de quase R$ 4.000, um valor 4 vezes maior que o atual salário.
E ó, tem novidade na Prefeitura de Manaus, viu? Marcos Rota retornou ontem para o cargo de vice-prefeito. Ele estava licenciado desde 14 de agosto de 2018, quando assumiu a Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana, a convite do ex-governador Amazonino Mendes. A missão de Rota no antigo governo era comandar a recuperação de quase 200 quilômetros de vias em 5 zonas da capital amazonense. E bom, o primeiro dia após a posse do governador Wilson Lima foi agitado e com uma revelação aí de dados tristes para o estado, viu? O Amazonas começa o ano com um rombo de mais de 2 bilhões de reais, o equivalente aí a quase 15% do orçamento para 2019. São mais de 800 páginas sobre o que foi feito nos últimos anos pela administração estadual e os problemas a serem enfrentados daqui para frente. De acordo com o governador Wilson Lima, somando o déficit orçamentário e as dívidas, o estado tem hoje um rombo de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Segundo o levantamento apresentado nesta quarta-feira, há cerca de um ano, o governo não paga as contas de água e luz das repartições públicas e deve às concessionárias mais de 160 milhões de reais. Aqui todo pai de família sabe que as primeiras providências que a gente faz lá na nossa casa é fazer o rancho e pagar a energia e água. Pagar a escola, pagar plano de saúde. Essas coisas a gente não pode deixar para um segundo plano. A dívida com a saúde chega a quase 600 milhões de reais. A equipe de transição também identificou falta de pagamento para o plano de saúde dos professores, diversas obras atrasadas há mais de 5 anos e irregularidades no cumprimento de contratos do Prosamin. Entre as primeiras medidas, o governador decidiu suspender pelos próximos 15 dias o pagamento de empresas prestadoras de serviço para o Estado. Nesta decisão não envolve o pagamento dos funcionários. A ideia é fazer uma auditoria em todos os contratos e isso deve durar pelo menos um mês. Ainda segundo o governador, os números apresentados até aqui podem ser apenas parciais, já que a equipe de transição encontrou problemas para ter acesso aos dados oficiais. A estratégia agora é renegociar parte das dívidas. Aqueles que estão prestando serviços que ainda precisam receber, nós vamos chamar para renegociar e comprovar, claro, se o serviço foi feito. E aí a gente vai fazer um cronograma aí para pagamento dessas empresas. No primeiro dia de gestão, Wilson Lima percorreu os corredores da sede de governo e empossou o novo secretariado. 26 dos 29 chefes de pastas assinaram um termo de compromisso com a nova gestão. Os demais já exercem o cargo, mas devem ser empossados em datas ainda a serem definidas. No caso de Luiz Castro, nomeado para a pasta da educação, o mandato de deputado o impediu de assumir o posto no governo neste momento. Nenhum dos secretários esteve na gestão anterior e devem usar os próximos dias para adaptação. A orientação do governador é fazer o levantamento do como está a situação e prometer trabalho, muito trabalho, e todos os órgãos estarem integrados no sentido de oferecer o que for de melhor para o nosso estado, para a população. E agora nós vamos falar de política nacional e das medidas anunciadas aí pelo novo governo que interferem aqui na nossa realidade. Olha, a SUFRAMA agora passa a estar vinculada ao Superministério da Economia do presidente Jair Bolsonaro, comandado então pelo economista Paulo Guedes. E como será que isso vai ser, hein, aqui para o nosso estado? O que é que você acha sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o Emanuel Cardoso, que já nos espera na rádio FM O Dia. Vai conversar com a gente sobre isso. Emanuel, muito bom dia para você. Muito bom dia, Carol, para você e para quem te assiste na TV A Crítica. Obrigada. Olha, Emanuel, vamos falar então sobre esse negócio aí, né? O superministro de Economia do governo Bolsonaro, como nós já dissemos, Paulo Guedes, agora passa então a integrar, né, a SUFRAMA a essa pasta agora ao Ministério. Como é que você acha que isso repercutiu aqui no nosso estado? Olha, trouxe sim uma grande repercussão, até porque
O Ministério da Economia agora, ele incluiu aí, ele agregou o antigo Ministério da Fazenda, do Planejamento e também da Indústria e Comércio. Por isso é chamado aí de o superministério e o Paulo Guedes de o superministro. Na primeira declaração dele como ministro, ele tentou negar isso aí. Quem está assistindo a gente pela televisão consegue ver a imagem do Paulo Guedes, do novo superministro, mas ele disse que não é isso. Mas, enfim, o ministério dele tem esse poder, tem todo esse poder de movimentar, de fato, a economia do país, de ser o responsável por ela. E, além de assumir todas essas responsabilidades, a responsabilidade de todas essas pastas, ele assumiu também o controle, não apenas da SUFRAMA, mas de outras 22 autarquias, com atribuições parecidas com a SUFRAMA. A Zona Franca, a SUFRAMA, é o órgão, na verdade, que avalia os projetos de empresas que querem se instalar no polo industrial e que, portanto, querem ser alvos dos incentivos fiscais que existem na Zona Franca de Manaus. A SUFRAMA, então, é o órgão que faz essa gestão, é o órgão que faz essa avaliação, a avaliação dos projetos. E ela é submetida, sim, ao governo federal e, desta feita, passa ao controle do superministro Paulo Guedes. Na prática, o que isso pode representar para o estado do Amazonas ou para a própria Zona Franca de Manaus? De acordo com a ex-superintendente Rebeca Garcia, que esteve à frente da SUFRAMA de 2015 a 2017, ela vê com uma certa positividade, até porque, segundo ela, Paulo Guedes é um constitucionalista e o modelo Zona Franca de Manaus é o único regime de exceção porque ele está na Constituição, é o único modelo que está na Constituição dos locais onde recebem incentivos fiscais em todo o país, e ela acredita sim que o superministro vai valorizar a Zona Franca, vai apoiar a Zona Franca de Manaus. Já alguns parlamentares já não veem assim com tanto entusiasmo, a exemplo de Serafim Correia, do deputado, que afirmou que Paulo Guedes, por formação e convicção, não acredita na política de incentivos fiscais, o que colocaria em risco a Zona Franca de Manaus. Um outro parlamentar, Paulderney Avelino, fala das declarações do ministro em relação às cortes, inclusive em uma de suas primeiras declarações, o ministro Paulo Guedes colocou a responsabilidade do Congresso em relação às reformas que serão necessárias para que as contas do governo se ajustem, inclusive propondo que, se o Congresso não for capaz de promover, de realizar essas reformas, que algumas pastas sejam desvinculadas do orçamento, sejam desindexadas, o que é uma medida extrema justamente para que a economia entre nos trechos. E o ministro já tem, inclusive, falado de cortes que deverão acontecer, e esses cortes acontecem, entre outras medidas, com a suspensão de incentivos fiscais. Esse é o risco que a Zona Franca corre, mas aí todo mundo, não adianta especular, a gente tem que aguardar para ver que medidas práticas, concretas, deverão ser tomadas pelo novo superministro, Carol. Exatamente, Emanuel. E aí a gente vê, né, uns mais temerosos, outros mais positivos, algo que está dividindo aí um pouco as opiniões. Eu vou sugerir a quem nos ouve, também a quem nos assiste aqui através da TV A Crítica, o jornal A Crítica hoje traz reportagens sobre esse assunto, inclusive falando aí sobre os primeiros 30 dias, né, do superministro Paulo Guedes aí na pasta. Ele diz, inclusive, que vai anunciar uma medida a cada 2 dias, dando prioridade àquelas que não precisam serem votadas. E aí é algo que a gente vai acompanhar. Você citou, inclusive, a ex-superintendente da SUFRAMA, Rebeca Garcia, que foi ouvida pelo jornal A Crítica. Ela diz exatamente isso que você falou, né, de forma mais positiva, sobre essa união de esforços aí, né, em favor aí da Zona Franca, deste modelo e da sua manutenção também. Agora, também tem uma outra questão, que é o discurso do presidente Jair Bolsonaro, né, que diz aí que vai manter, que vai proteger. Isso a gente vai ver como é que ele vai se comportar daqui para frente, como é que isso deve se comportar daqui para frente. Mas também tem outras vertentes aí de análises de economistas e tudo mais, que falam que essa coisa do militarismo, muitos militares do governo Bolsonaro serviram na Amazônia, então tem a questão, né, dessa proteção aí, tem olhares atentos para essa proteção.
Vamos ver como é que a coisa vai se desenrolar, né, Manuel? Esses militares conhecem a realidade do Estado e sabem da importância do modelo Zona Franca de Manaus para o Estado do Amazonas, e essa é uma aposta de apoio para esse modelo, Carol. Exatamente. Vamos continuar aqui torcendo e acompanhando. Desejo um bom dia para você e para todos que nos ouvem através da FM O Dia. Muito bom dia, Carol, para você, para os seus telespectadores, e amanhã a gente se encontra por aqui. Amanhã a gente está junto. Até lá. Até mais. Bom, chegou a hora de conferir as vagas de emprego disponíveis hoje no Cine Manaus. 10 vagas devem ser preenchidas, tá? Quem traz os detalhes desse assunto é a repórter Tamires Cler, que já está ao vivo, vai conversar aqui com a gente. Tamires, tudo bem? Me conta uma coisa, quais são as exigências e as áreas para concorrer a essas vagas, hein? Bom dia para você. Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no Manhã no Ar. Olha, a maior parte das vagas só exige mesmo o ensino médio e, claro, alguma experiência na área. Tem algumas, claro, que exigem ensino superior e um pouco mais de qualificação para a vaga de trabalho. Mas olha só, tem uma vaga que é para PCD. Essa vaga é para vendedor interno, exige ensino médio completo, exige também que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área e, claro, comprovado ali na carteira de trabalho. Tem ainda uma vaga para mecânico hidráulico. Nesse caso, o candidato não precisa ser PCD, ele precisa ter o ensino técnico, tem que ter experiência também na área. A gente tem, olha só, mais uma vaga para gerente adjunto operacional. Precisa do ensino superior e exige um pouco mais de qualificação, porque também exige uma pós-graduação nesta área. Tem ainda, olha, mecânico que precisa ter alguma experiência com consertos, reparos, manutenção de caminhões, precisa ter o ensino técnico, né, nessa área e alguma experiência de 6 meses, pelo menos, fazendo esse ofício com caminhões. Jardineiro também é uma opção, também essa vaga não é para PCD, exige apenas o ensino fundamental. Olha aí, é bem fácil conseguir, precisa apenas ter alguma experiência com máquinas de podagem ali. Essas vagas, elas estão disponíveis no Cine da Constantino Neri, ali no São Geraldo. Tem ainda vagas disponíveis no Shopping T4, lá no Jorge Teixeira. Tem 2 lá. Tem para cartazeiro, que precisa só do ensino médio completo, 6 meses de experiência na carteira, e gerente de loja, que exige o ensino superior na área de administração e também alguma experiência na área. E aí você já sabe, se quiser concorrer a alguma dessas vagas, precisa levar os seus documentos em um desses locais, ou no Shopping T4, né, na sede do Cine, no Shopping T4, no Jorge Teixeira, ou lá na Constantino Neri, levando seus documentos atualizados. Leva uma carteira de trabalho, leva o RG, CPF, comprovante de residência, tem que levar também o certificado de reservista para os homens, leva o seu currículo, todos os diplomas que você tiver, tudo que você já tiver feito na sua vida profissional, para que você possa mostrar realmente que você está apto para aquele trabalho, que você é um bom concorrente e, claro, se prepara para você, no dia da entrevista, fazer bem, conversar bem, para conseguir essa vaga de trabalho, porque hoje em dia realmente não está muito fácil. E se você quiser alguma outra informação, pode ligar para o número 36319274. Essas vagas que eu acabei de falar tem no site da Secretaria de Trabalho. Carol. Obrigada, viu, Tamires? Boas dicas aí que a Tamires está trazendo para a gente. Daqui a pouco eu volto a conversar com você sobre outros assuntos, Tamires. Olha, olho vivo aí, viu, gente? Quer começar 2019 bem, com emprego? Dessa forma aí. Bom, agora a gente faz uma pausa bem rapidinho, agora 6 horas e 46 minutos. Na volta do intervalo, a gente vem com os casos de polícia, tá? A parte de uma quadrilha foi presa ontem por furtar combustíveis. E câmeras de segurança registraram um momento em que um sargento da PM agrediu funcionários e fez uma grande confusão numa loja de conveniência. O policial militar aparenta em diversas situações alterado. Segundo os funcionários, ele estaria embriagado.